Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje escolhemos para partilhar com vocês uma ferramenta digital denominada de Haha Slides e disponível em hahaslides.com. É uma ferramenta digital que permite criar apresentações e questionários interativos para tornar as nossas reuniões, seminários, palestras, formações e aulas mais dinâmicas. Portanto, ela pode ser usada em contexto escolar, de forma remota ou forma presencial, mas também em qualquer outro contexto empresarial ou congresso, por exemplo. À semelhança de várias ferramentas, tem uma versão gratuita com algumas limitações, mas tem também a possibilidade de fazer upgrade para versões pagas. Na versão grátis, nós temos acesso a um conjunto ilimitado de perguntas, a um conjunto ilimitado de quizzes, a um conjunto ilimitado de perguntas e respostas. A única limitação é realmente o número de participantes por atividade, que é limitado a 7. À semelhança também de várias outras ferramentas, precisamos, em primeiro lugar, de fazer um registro, clicando no menu Iniciar. Para isso, podemos fazê-lo colocando um endereço de e-mail, definindo uma password, colocando o nosso nome. Ou então, acedendo com a conta do Google, que também é possível. E vamos perceber, então, acedendo à plataforma da ferramenta, o que é que ela nos oferece. Do lado esquerdo, temos o menu My Presentations, onde nos aparecem todas as apresentações que nós já utilizamos no nosso Haha Slides. Temos aqui o separador Community, onde nós podemos nos juntar à comunidade da ferramenta e juntar-nos às redes sociais. Depois temos aqui os dados da nossa conta, o nosso perfil, o nosso plano, a possibilidade de fazer o pagamento, caso queiramos fazer o upgrade para uma das outras versões, e logout. No My Presentations é onde nós começamos, na realidade, a construir a nossa atividade. Temos aqui o New, que nos permite criar New Presentation ou criar um folder, que são pastas onde nós podemos agrupar as nossas atividades por temáticas, por exemplo. Então vamos criar a New Presentation e vamos dar o nome à nossa apresentação, por exemplo, de Tecnologia na Sala de Aula. Temos uma possibilidade de inserir até 150 caracteres no nome da nossa apresentação. Podemos definir o nosso código de acesso, ou então ele produz o código aleatoriamente, fica ao critério de cada um, e fazemos Create Presentation. Então ele vai nos conduzir para uma nova aba, onde temos o nosso primeiro slide. New Slide permite-nos inserir mais slides, e temos aqui um conjunto de possibilidades. Podemos editar a qualquer momento, clicando no lápis, o nome da nossa apresentação. Temos aqui o olhinho que nos diz que ele vai ficar público para a audiência e que pode interagir com os nossos slides. Ele vai salvando automaticamente. Do lado direito temos o menu Help, que é o menu de ajuda, onde temos as questões frequentes. Temos o menu Settings, onde temos um conjunto de opções, como por exemplo, alterar o idioma. Temos aqui a possibilidade de, nas versões pagas, por exemplo, colocar o logo da nossa instituição ou da nossa empresa, que vai substituir o logo do Haha Slides, então fica personalizado para a nossa instituição. O submenu Results, onde ficam guardados os resultados das nossas atividades, e a possibilidade de Share, onde nós partilhamos então a nossa atividade, depois gerando os códigos. Que tipo de questões é que nós temos? Então nós temos questões voltadas para as sondagens, as chamadas enquetes que nós podemos fazer, mas também temos a possibilidade de fazer quiz, então perguntas mais viradas para a avaliação. E ainda temos a possibilidade de introduzir slides, como se fosse uma apresentação dinâmica de PowerPoint, que fica bem diferente de uma apresentação tradicional. E uma das vantagens da ferramenta é que ela permite alternar os diferentes tipos de questões. Eu posso alternar, por exemplo, conteúdos ou explicações com questões, por exemplo, mediante o tipo de atividade que eu queira realizar. Explorando então os tipos de questões, temos aqui as questões de múltipla escolha múltipla, e dentro destas questões nós temos aqui 4 submenus. O menu Type, onde nós escolhemos o que é que vamos colocar, portanto escolher o tipo de questão. Content, que é o conteúdo, onde nós colocamos a nossa pergunta, podemos alinhá-la à esquerda, centrar ou alinhar à direita, consoante eu queira que ela apareça depois para a minha audiência.
Podemos colocar texto até 150 caracteres e imagem também, portanto é opcional a adição ou não de imagem, e temos aqui o conjunto de opções que é ilimitado, portanto eu posso ir adicionando o número de opções. Então, vamos perceber, por exemplo, numa questão de escolha múltipla, eu posso fazer uma pergunta, por exemplo, o que acha do uso de tecnologia na sala de aula? Só a título de exemplo, tecnologia na sala de aula. E depois tenho como as opções, eu poderia colocar nada útil, por exemplo, útil ou muito útil, podendo adicionar o quantitativo de opções ilimitado, como referi. E temos aqui um conjunto de opções que são também iguais para todas as questões, então eu posso allow picking more than one option, então eu posso permitir que a pessoa responda mais do que uma opção. Para que isso aconteça, eu posso habilitar, então ela pode responder uma ou duas, e no caso de termos 3, se colocar em all, então a pessoa pode selecionar até a totalidade das opções, que são as 3. This question has correct answers, então eu posso usá-la como uma pergunta avaliativa com uma resposta correta, por exemplo, e nesse caso preciso de identificar que há uma resposta correta e depois assinalá-la. Posso esconder os resultados, portanto, posso permitir que as pessoas visualizem quantos votos teve cada uma das opções ou não. Posso permitir que os resultados apareçam na forma de percentagem. A qualquer momento posso interromper a submissão, portanto, eu posso decorrer uma atividade e interromper a submissão, e posso limitar o tempo de resposta. Posso dizer, por exemplo, que para responder a esta questão temos 15 segundos, 20 segundos. Ainda podemos escolher a forma como os resultados são apresentados, na forma de gráfico de barras, na forma de gráfico circular ou na forma de pie, onde temos aquele formato de gráfico na forma de fatia de pizza. Então, são algumas das possibilidades. Cá em cima temos ainda a possibilidade de selecionar background, onde eu posso alterar a cor da base da minha apresentação, e ainda posso customizar, escolhendo dentro da paleta de cores uma cor que seja do meu agrado, e consoante o fundo posso também mudar a cor do texto. A opção de áudio está apenas disponível para a versão paga e, portanto, nessa versão nós podemos colocar áudio de fundo, por exemplo, na realização das atividades. Um outro tipo de questão são as image choice, que são escolhas múltiplas, onde eu posso ter, para além de texto, imagem. Então o voto pode acontecer pela própria imagem, que pode ser útil. Reparem que nas outras opções Other Settings temos as mesmas para todas elas. Tenho ainda as questões de resposta aberta, onde eu faço a pergunta e permito que as pessoas respondam abertamente. Posso ainda também permitir que a pessoa responda mais do que uma vez. Posso esconder os resultados. Posso terminar a submissão, limitar o tempo de resposta, e as perguntas e as respostas podem aparecer na forma de grelha, portanto tínhamos 3 opções, ou então aparecer uma a uma, e portanto elas vão aparecendo uma a uma. Portanto, o layout é definido por quem constrói o questionário. Depois temos ainda a possibilidade de word cloud, que é formar nuvem de palavras, também muito útil para algumas situações. Então nós podemos permitir o número de entradas, desde uma palavra até um número ilimitado, e temos ainda, mais uma vez, o conjunto de definições possíveis. Temos as questões com escalas, onde nós podemos usar uma escala tipo Likert, por exemplo. Vou aqui eliminar estas respostas porque nós só teríamos 3, por exemplo, né? Mas nós podemos usar uma pergunta tipo escala de Likert, de 5 pontos, por exemplo, ou mais, desde totalmente desacordo até completamente de acordo, variando entre 1 e 5, e nós podemos aqui mais uma vez pôr os resultados ocultos ou não, calcular a média, show the average line for all statements, por exemplo. Portanto, são definições que nós vamos fazendo. Então, podemos, de certa forma, verificar o nível de concordância de um determinado parâmetro com a nossa audiência. Temos aqui, mais uma vez, uma questão de resposta aberta. A única diferença neste tipo de questões de resposta aberta relativamente à anterior é que nós podemos permitir as reações dos nossos participantes. Então, eu posso colocar, por exemplo, o coração, posso colocar
a mãozinha para cima, a mãozinha para baixo e dá a possibilidade de as pessoas responderem e em simultâneo votarem também. E temos aqui uma outra possibilidade, que é a possibilidade de as pessoas fazerem questões. Então, nós podemos permitir ou não, se indicarmos aqui essa possibilidade. When can the audience send you questions? Então, nós podemos habilitar em todos os slides, apenas nestes, e, portanto, habilitamos a possibilidade de as pessoas nos fazerem questões também, que pode ser útil. Podemos aqui permitir que as respostas sejam anónimas ou não e permitir que os outros participantes visualizem as outras questões também. Portanto, são um conjunto de possibilidades. Depois temos a opção de Quiz Game, onde nós temos aqui a possibilidade de criar questionários interativos para os nossos alunos ou a nossa audiência. Neste caso, temos uma resposta certa, que deve ser assinalada. Definimos o tempo de resposta, porque ele vai contabilizar o tempo de resposta, até porque nós podemos considerar o tempo de resposta também na pontuação. Vamos atribuir os pontos, temos uma pontuação mínima e uma pontuação máxima. Se quisermos gerar o questionário de forma competitiva, podemos assinalar aqui a opção Faster Answers Get More Points. Então, eles serão avaliados pela rapidez e pela resposta correta. E podemos permitir também a possibilidade de assinalar mais do que uma opção. E ainda temos aqui também a possibilidade de mostrar ou não o leaderboard, onde nós vemos os alunos ou os participantes que vão à frente em cada uma das questões. Podemos também adicionar Pick Image, então temos as opções com imagens em vez de ser em texto, como vimos anteriormente, e questões de resposta aberta, onde nós podemos também colocar cenários possíveis de resposta e ele vai também corrigir de acordo com esses cenários de resposta. Então, se eu quero que seja uma correção automática, então eu tenho que pôr todos os cenários possíveis para que ele possa corresponder, para que ele possa fazer a correção sem haver algum tipo de problema depois com a correção. Portanto, o professor deve ser, ou quem está a criar a atividade, ser o mais objetivo possível. E temos também todas as outras opções. O tempo de resposta, que podemos mudar, pontuação mínima, máxima, considerar ou não a rapidez da resposta. Além dos questionários e dos quizzes competitivos que podemos criar para criar uma maior dinâmica de sala de aula, temos ainda a possibilidade de colocar slides. Então, nós podemos pôr slides com o título e depois pôr subtópicos. Nestes slides, nós podemos também aferir sobre as reações, diferentes reações de pessoas. Posso colocar apenas o like e o dislike, por exemplo, com uma gargalhada ou coraçãozinho. Portanto, fica ao critério de cada um. E temos ainda a opção de criar listas, portanto, colocar slides por tópicos, gerar um QR Code. Então, podemos gerar um QR Code para se juntar a uma determinada atividade também. Podemos colocar imagens, permitindo a descrição de imagens ou apenas apresentar imagens e discuti-las com a nossa audiência. Permite inserir diretamente vídeo do YouTube, basta para isso colocar o link, colar o link e colocá-lo aqui. E depois temos a possibilidade de mostrar em tela cheia ou de apenas aparecer, por exemplo, nos smartphones dos participantes. Portanto, ao criarmos a atividade, nós definimos e temos sempre a possibilidade de inserir as reações. Podemos inserir texto nos diferentes formatos, Word ou PDF integrados na nossa própria apresentação, com as reações, e ainda, na versão mais recente, podemos trazer os nossos Google Slides. Através do link, nós podemos ir buscar os nossos slides criados no Google Slides e importá-los para o aplicativo, adicionando ainda as reações. Portanto, temos todas estas possibilidades, temos um conjunto diversificado de atividades que podemos fazer dentro do aplicativo. Criada a nossa dinâmica da apresentação. Então, nós podemos aqui partilhar. Fazemos o share. Ao fazer o share, ele cria aleatoriamente o código, que é o que aparece cá em cima. Então, nós podemos colar e partilhá-lo com a nossa audiência. Gera também um QR Code. Então, nós podemos atribuir o QR Code e a pessoa vai aceder pelo QR Code. E ainda temos aqui a possibilidade de partilhar a nossa apresentação online. Portanto, são todas as possibilidades. E podemos fazer o present só para ver como ficou
a nossa apresentação, fazer um preview antes de aplicarmos com a nossa audiência, podendo voltar atrás a qualquer momento. Então, este é o Aha Slides que nós quisemos partilhar com vocês hoje, uma ferramenta que permite, como vocês perceberam, fazer um conjunto diversificado de atividades nos diferentes contextos. Esperemos que ela seja de vosso agrado, que a possam utilizar nas vossas rotinas, seja na sala de aula, seja noutros contextos. E já sabem, qualquer dúvida é só entrar em contato connosco e encontramos-nos no próximo episódio.